Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre reconhecimento óptico com o Microsoft Cognitive Services. Eu vou demonstrar aqui para vocês um pouco dessa ferramenta e qual foi o projeto que eu trabalhei, o que me levou, o que me fez chegar a essa ferramenta e por que eu indico ela para quem estiver nessa mesma situação da qual eu estive, né? Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, então depois quem quiser trocar alguma ideia sobre esse tema aí, é só me adicionar, é fácil de achar, Vitor Meriatti, para qualquer coisa que você pensar aí na web, aí, é esse o meu contato, beleza? Então, basicamente, o que aconteceu? Eu estava trabalhando num projeto no passado, e esse projeto envolvia a IoT, e a gente tinha uma demanda por machine learning. Então, a gente estava fazendo um projeto de carona compartilhada, e nesse cara aqui a gente tinha uma determinada demanda que era mensurar a qualidade dessa carona para o passageiro. A gente queria ver qual era essa qualidade e como esse passageiro se sentia nessa determinada carona, se essa determinada carona era agradável ou não. Então, assim, a coisa mais básica era aplicar algumas coisas de machine learning. Então, para isso, a gente foi atrás de buscar alguns dados que a gente achou que seriam úteis, né? Então, a gente pegou alguns dados do próprio carro, né, através de um device. Então, a gente coletou alguma série de dados ali. E depois a gente foi atrás de coletar alguns outros dados já direto com o usuário, né? E aí a gente falou assim, beleza, agora a gente tem uma série de dados aqui, a gente vai começar a brincar com machine learning para chegar aqui num resultado de qual a satisfação desse carinha. Só que a gente chegou no momento em que a gente teve que começar a evoluir toda essa pesquisa, né? Porque a gente queria um resultado mais bem apurado. E a gente falou o seguinte, então vamos começar a incluir uma série de questionários aqui para a gente melhorar aqui o nosso insumo e ter um melhor resultado. E aquele negócio não começou a ficar do jeito que a gente queria. E aí a gente pegou e teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, e se a gente conseguisse tirar foto do pessoal durante essa viagem e reconhecesse o pessoal durante a viagem e durante esse reconhecimento a gente também fizesse a detecção de sentimento, né? Ou seja, se a gente fosse capaz de, durante essa viagem, reconhecer as faces dentro do carro e saber se naquele período que a gente tirou aquela foto, se a pessoa estava feliz, ou estava chateada, ou estava emburrada, ou estava olhando para o celular, ou algo do estilo. Será que a gente é capaz de fazer isso? Então a gente pensou, essa era o nosso cenário, né? Só que a gente tem um pequeno problema aqui dentro dessa brincadeira, né? Nosso cenário é simples. Eu tenho aqui os meus usuários que vão estar lá dentro do carro, né? Imagina esse cara dentro do carro. Eu vou ter aqui o meu device que vai estar tirando algumas imagens, né? Realizando esse processo de captação de imagens. E eu quero fazer a detecção de face, né? Ou seja, pegar ali, fazer um reconhecimento óptico, definir que aquilo ali é uma face dentro daquela imagem, e eu quero, além disso, definir que existe um sentimento, ou seja, se a pessoa está neutra, está feliz, está nervosa ou não. Só que quando a gente estava falando de um projeto, ainda mais ali era um projeto de uma startup, a gente tem algumas coisas como questão de time to market, né? Então, beleza, como é que a gente vai fazer isso? Vamos implementar, então foi para o device, vamos levantar algumas coisas, vamos, sei lá, olhar OpenCV, fazer algum tipo de implementação em hardware, e a gente começou a matutar um monte de coisa, só que tudo isso tem um tempo muito grande para você implementar, para você testar, para você treinar, para você chegar num resultado que seja efetivo, né? E nesse determinado momento, a gente tinha um tempo muito curto para fazer isso. Então, a gente começou a pesquisar se não existia algum serviço ou algo que fornecesse essa agilidade, que tivesse algo pronto para a gente focar no negócio e conseguir o resultado que a gente queria. E foi assim que a gente chegou no Microsoft Cognitive Services, né? Então, basicamente, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é um projeto da Microsoft, um serviço que ele oferece uma série de capacidades computacionais que envolve desde linguagem natural até visão computacional. Então, com esse cara aqui, a gente tinha uma série de serviços que permitiam a gente fazer reconhecimento óptico nas imagens e fazer, além disso, detecção de outras coisas, como, por exemplo, determinar especificamente se existia uma face em uma determinada imagem enviada para ele, não é? E algo mais, que era, por exemplo, naquela imagem, eu queria que ele me desse alguns insights, né?
eu queria que na hora que ele fizesse aquele reconhecimento, ele me exibisse, por exemplo, algumas informações, como idade, como sexo, né, que ele já tivesse esse aprendizado, para que eu conseguisse aqui alguns inputs e bater com aquilo que, de repente, ele informou nos formulários ou alguma outra coisa. E a gente chegou no Microsoft Cognitive Services, né? Eu vou só mostrar aqui, antes da gente pular, na verdade, eu queria mostrar para vocês o serviço. Porque eu creio que é mais útil a gente dar uma olhada aqui em como esse cara funciona na prática, né? O que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando o Python, nada mais do que isso, né? Vou mostrar aqui primeiro o primeiro serviço que a gente utilizou. Então, esse código, basicamente, o que ele tem? Eu não vou executar ele aqui, até para a gente não perder tempo com a internet, mas quem já estiver familiarizado com o Jupyter Notebook aí sabe que a gente consegue salvar a execução, né? Então aqui eu já tenho executado, nada mais é do que eu consumir aqui o meu serviço. Então é o meu serviço de visão computacional que eu quero que ele realize uma análise em uma imagem qualquer que eu enviar para ele, né? Então assim, ele não sabe qual é a imagem que eu estou enviando, ele não tem ideia do que eu estou enviando para ele, eu apenas envio qualquer imagem e quero que ele me retorne dizendo o que ele aprendeu efetivamente da imagem, o que ele conseguiu reconhecer nessa imagem. Então aqui embaixo eu tenho só uma requisição, nada de difícil. A imagem que eu estou enviando para ele é essa imagem aqui, né? Eu estou executando essa imagem só para vocês verem qual é a imagem que foi enviada para o serviço, né? E aqui embaixo eu tenho a execução propriamente da minha requisição e aqui o retorno do JSON, né? Então, assim, para quem já acompanhou alguns desses serviços, igual a gente tem algumas outras opções do mercado, quem quiser pode estar olhando aí, por exemplo, o Watson tem algumas coisas nesse mesmo quesito, né? Especificamente, quem já acompanhou a história desses serviços, quando eles foram lançados, sabem que o pessoal estava utilizando algumas coisas, por exemplo, até para bot, né? A Microsoft lançou um bot e o bot virou nazista, né? Não sei se vocês viram isso, porque a galera começou a botar uma série de insumos e ele estava aprendendo com aquilo que o pessoal estava botando. Então, você fazia uma pergunta para ele e ele dava uma resposta extremamente transviada, entendeu? Um negócio totalmente errado. Por quê? É aprendizado de linguagem natural. Aqui, no caso, ele já te retorna aqui, por exemplo, algumas informações para você ver se essa imagem tem conteúdo adulto ou algo do estilo, justamente por causa desse aprendizado prévio, né? E aqui ele mostra para a gente algumas informações, como, por exemplo, o call, que ele conseguiu abstrair da imagem, mostrando que ele realmente fez um reconhecimento dessa imagem. Ele vai te mostrar aqui algumas informações sobre o que ele efetivamente acha que é essa imagem, né? Então, assim, a gente está falando aqui de um grande player, então eles já treinaram esse modelo massivamente, o pessoal já tem... Então, assim, o dataset que esses caras têm para conseguir chegar nesse resultado é imenso e está cada dia aprendendo mais, né? Lógico, a gente está utilizando esse serviço. E aqui ele dá uma rede de tags do que ele acha que existe na imagem, né? Então, a primeira que ele mostra ali é água, né? Então, assim, se a gente olhar ali, está bem condizente, né? E ele mostra ali uma hashtag de tudo e, no final, ele vai mostrar... lógico, a gente não tem nenhuma face aqui, não é essa a intenção, mas ele vai mostrar ali qual é a porcentagem de certeza que ele afirma ter um céu naquela imagem, né? Então, assim, ele mostra ali com uma precisão muito alta que a gente tem um céu, com precisão muito alta que a gente tem uma água, oceano, azul. Então, assim, um serviço bastante confiável para fazer uma análise de imagem de uma maneira rápida, que você pode fazer, por exemplo, para uma app, para você não perder muito tempo na implementação, por uma determinada necessidade de negócio. Isso muito interessante, né? Efetivamente, em relação à questão do reconhecimento de emoções, do reconhecimento de faces, a gente continua utilizando essa mesma API. Então, ele retorna onde aquela imagem foi detectada, ele detectou a imagem ali, e aí ele vai me mostrar o score do que ele considera naquela imagem. Então, ele vai dar uma scoragem aqui para mim, e aí eu pego o score mais alto e ploto aqui. Então, olhando para essa imagem, eu consigo, através desse serviço,
de uma maneira muito rápida, muito simples, definir, por exemplo, que esse rosto aqui é de uma pessoa que está neutra, está, né, normal ali, está suave na dela ali, entendeu? E de uma pessoa que está feliz, ou está triste, ou está com raiva, né? Esse serviço é muito interessante porque você pode usar ele para outras coisas. Por exemplo, esse mesmo cara de detecção de face, ele vai te retornar, por exemplo, se aquela pessoa, qual é a probabilidade daquela pessoa ter um bigode, daquela pessoa estar de óculos, daquela pessoa ser careca. Então, assim, você consegue fazer uma série de outros insumos, né? Esse JSON que vocês viram, ele está bem pequeno porque eu limitei, mas ele retorna muitas informações. Então, eu consigo, por exemplo, saber quais são os pixels de onde está localizado o olho daquela pessoa, o nariz daquela pessoa. Então, eu consigo fazer um outro nível de aprendizado em cima daquela imagem do JSON que ele me retorna. Então, assim, a gente já teve algumas apresentações anteriormente, então esse tipo de trabalho não é nada trivial de você implementar na mão, e para alguns tipos de necessidades você consegue fazer isso através de um serviço de uma forma simples. A gente optou por por N motivos, mas existem uma série de outros serviços no mercado que vocês podem consumir também. Então quem quiser é só entrar em contato que a gente vai trocando uma ideia aí e eu passo também para vocês. No mais era isso, pessoal.